Fala, fofuchas e fofuchos! E aí, galera, belezinha? Tranquilo? Como é que tá indo aí? Essa relação aí. Estamos aí, seguindo agora nosso terceiro bimestre. Vamos lá. Esse conteúdo aqui, nossa primeira aula é de sociologia. Mas eu expliquei aqui para quem assistiu, já assistiu a videoaula, né, de história que eu coloquei lá, que nesse conteúdo aqui ele serve, tanto que, né, no colégio em que eu estou dando aula só de história, porque a gente separou aí os conteúdos com a pandemia, né? Nos colégios que eu estou dando aula só de história, eu vou colocar esse vídeo também lá, né? Conforme for, eu boto na plataforma também lá o vídeo para o aluno poder ver. Para quem está tendo aula comigo de filosofia e sociologia, não. Mas esse conteúdo aqui, ele é multivalente. Ele é um conteúdo que a gente vai usar tanto para história quanto para sociologia. Por quê, André? Porque, primeiro, a gente falou aqui em história, a gente está vendo aqui, ó, a ascensão do liberalismo econômico, né, com o American Way of Life, a gente já viu aí o vídeo, esse modo de vida capitalista, liberal, com bolsa de valores, a ascensão, a crise de 29, como é que isso aí vai acabar numa crise de 29, esse descontrole econômico que gera o liberalismo econômico, ele acaba gerando aí um descontrole econômico, esse modelo de liberalismo, e que vai quebrar. A gente vai ver aqui a ascensão aqui do fascismo, que a gente chama de primavera fascista, e a Segunda Guerra Mundial, que aí você tem os países socialistas, capitalistas, lutando contra o fascismo. Então é fundamental para a gente esse conteúdo aqui, que a gente vai discutir liberalismo econômico, vai discutir fascismo, vai discutir socialismo e comunismo. Eu vou dar uma base aqui, não vou entrar profundamente nesse assunto. Em sociologia, aí a nossa matéria aqui, esse bimestre agora a gente vai estar vendo aqui as teorias do Karl Marx. Então é interessante por quê? Porque todo o trabalho filosófico de Karl Marx e Engels é muito importante isso, se fala muito no Karl Marx e se esquece de falar no Friedrich Engels, que é o cara que vai desenvolver toda a estrutura filosófica, metodológica desse método aí de pesquisa sociológico, junto com Karl Marx. A gente vai ver aqui um modelo sociológico do Karl Marx, como Karl Marx olha a sociedade. Então, a gente vai falar aqui sobre o modelo econômico dele, o modo econômico dele, tal, que para a gente em sociologia nem é tão importante assim. Como em sociologia, a gente está estudando aqui a sociologia, a gente viu aqui, é o debruçar sobre as sociedades e estudar elas. O Karl Marx ele cria um método chamado materialismo histórico dialético, no qual ele vai estudar as sociedades pelo meio de produção, da maneira como elas produzem riqueza. Entendeu? Aí eu não vou. Esse vídeo aqui a gente não vai entrar nesse assunto, porque vai ser outros vídeos que eu vou estar dando aula e quem tiver com outro professor, é o outro professor que ele vai entrar assunto adentro aí sobre materialismo histórico dialético. Ele vai discutir toda a teoria, vai explicar como é que funciona isso, né, na teoria. Aí para a história dessa primeira aula aqui não. Essa aula aqui é um resumão dos 3 modelos. Eu faço um sisteminha aqui para a gente discutir basicamente cada modelo. Segundo fator, antes de começar a falar, que a gente já vai falar sobre esses modelos, vou botar ali a tabela para a gente ver. Segunda coisa que eu vou discutir aqui rapidinho. Eu vou falar sobre liberalismo econômico, que é um conteúdo aí que não é de sociologia nesse bimestre agora, mas aí é importante, porque a gente falou aqui, porque o Karl Marx ele constrói toda a filosofia dele criticando, fazendo críticas ao modelo liberal econômico. Então, nessa crítica ao modelo liberal econômico, ele vai construindo contrapontos para a teoria dele, entendeu?
Então é importante a gente entender o liberalismo econômico em sociologia, porque você vai entender que todo o debate dele é feito de um contraponto em relação ao liberalismo econômico. Então, olha só, quando a gente fala liberalismo econômico, que eu vou explicar aqui, eu vou dar um conceito básico, da estrutura básica dele. Por quê? Porque o próprio liberalismo econômico ele veio se desenvolvendo. Ele veio tomando formas e modelos de liberalismo econômico que vieram mudando. A gente vai estar vendo aqui basicamente um modelo clássico. Aí você tem um modelo conservador e tem um modelo atual que seria liberal social, liberalismo social, ou social-democrata, que é um modelo aí que chegou aí por último. Então são várias facetas de liberalismo econômico, mas eu não vou discutir isso, a gente vai discutir só o basicão, conceito estrutural aqui básico desse modelo liberal, né, para fazer esse contraponto com o Karl Marx e ver o fascismo, para a gente entender essa estrutura aí. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Partiu! Fala, fofuxo! Vamos lá então, galera! Partiu! Beleza, olha só. Agora a gente vai estar olhando aí os três grandes modelos, três grandes métodos filosóficos, os grandes métodos ideológicos que permearam aí o século XX. Liberalismo econômico, o comunismo, o socialismo e o fascismo. Esses três modelos, vamos dar uma olhadinha nas características deles. Eu vou explicando eles aqui, mas o que eu faço? Eu gosto de, além da explicação que eu vou dando aqui, eu coloco essa tabela. Então eu faço essa tabela aqui, ó, liberalismo econômico, comunismo, socialismo e fascismo, nazismo. Aí eu boto essa tabela aqui e vou vendo cada característica deles aqui. E a gente vai vendo como é que é em cada um. Eu vou dando depois o exemplo, fica mais fácil de visualizar. Então você tem essa tabelinha aqui que facilita. Depois você vai entender, depois você entender, né, de repente nem precisa da tabelinha, mas ela é legal para montar isso na cabeça da gente, ficar mais fácil aí, pessoal, que se confunde muito. Vamos lá, o primeiro deles é o liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico, pessoal do primeiro ano aí vai começar a ver ele. Ele vai surgir junto com o iluminismo, com a ciência, está surgindo a ciência e o iluminismo, está surgindo aí, né, com John Locke e Adam Smith. Depois, primeiro John Locke, que é o cara que vai criar, mas ele não tem aquele método científico. Adam Smith, depois, é o cara que vai construir realmente toda a metodologia, pelo menos a do liberalismo clássico. É ele que desenvolve, é ele que vai construir essa noção. Ele vai surgir justamente aí, na formação aí dos estados modernos, no iluminismo. O que acontece? Que é importante você entender isso aí. Esses pensadores iluministas, daí vem o liberalismo econômico, o Adam Smith e John Locke. Esses caras, eles estão vivendo num mundo capitalista, já com capital, E você tem aí os grandes empresários, que eles chamavam de aristocracia burguesa. Você tem uma galera aí que está comerciante e que ela está presa agora a um rei absolutista. Ou seja, o rei, o Estado, que é o rei, que ele tem todos os três poderes, ele cria as leis, ele executa as leis e julga. Então esse Estado aí poderoso, absoluto, ele é criticado por Adam Smith, por Locke, para essa galera do iluminismo. Então olha o Estado, aí o Estado monárquico na época deles, e começa a discutir o quanto esse Estado sufoca eles no seu comércio. Então é importante entender o período que está nascendo o negócio para você compreender essa estrutura. Então Adam Smith aí, e o John Locke e Adam Smith, eles estão pegando aí um florescer aí do capitalismo,
com a América produzindo, o descobrimento da América, independência dos Estados Unidos, o desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico sendo freado pelo Estado, pelo monarca absoluto. Então ele nasce aí. Então vamos lá. Beleza, início da industrialização. Beleza? Então vamos entender aí. O que o liberalismo ele vai dizer? Primeiro, o liberalismo ele é evolucionista, ou seja, progressista. Eu expliquei a palavra progressismo aqui. A ideia de que a sociedade está no processo evolutivo, em que o desenvolvimento de tecnologias e da ciência está levando a sociedade a melhorar num progresso, há um progresso aí. A sociedade está melhorando. Então ela é científica, é cientificista. O liberalismo econômico ele é cientificista, desde o momento em que ele se baseia em ciência, ele tenta utilizar métodos científicos para se explicar, sacou? Não quer dizer que tudo é científico, mas que ele tenta utilizar de métodos científicos para se explicar, para criar sua metodologia. Ele é evolucionista, porque ele segue aí, o que a gente falou aqui, o Darwin, ele acredita que o ser humano é uma evolução das espécies, o animal que mais evoluiu. Então ele vem dando seguimento a esse pensamento evolucionista, e ele vai dizer mais. Ele vai chegar, igual a gente viu aqui no começo do ano em sociologia, que a gente falou aqui o Rousseau, como o Rousseau ele fala. Olha só, a sociedade é um grande organismo vivo. Aí eles também pensam dessa mesma maneira. Eu falo assim, o ser humano é um animal que veio evoluindo. Ele é o ápice da evolução biológica. E esse ser humano, ele vive em grupo, em sociedade. E essa sociedade já também evolui. Olha como ele é aí, progressista. Essa sociedade, ela vai evoluindo. E o ápice da evolução da sociedade humana é o sistema liberal econômico com as fábricas. Tranquilo até aí? Aí você chega aqui, principal organização social para o liberal econômico é a fábrica. Eles vão dizer o seguinte, olha só, a fábrica é a principal organização social humana. Por que, André, ela é a principal organização social humana? Primeiro André, a fábrica é uma organização social? Sim, para pensar que é um espaço com máquinas, mas ali tem pessoas ali dentro que estão produzindo, que estão operando máquinas, estão criando as máquinas, estão operando. Então aquilo ali é uma organização social. Beleza, André, tá legal. A fábrica é uma organização social. André, por que a fábrica é a organização social humana mais evoluída? Aí Adam Smith ele fala, por quê? Porque através da fábrica o ser humano ele consegue ultrapassar os seus limites corporais. Eu não consigo voar, mas dentro de uma fábrica eu consigo fazer um avião, um equipamento que me faz voar. Eu não consigo correr a 100 km por hora, mas eu, dentro da fábrica, consigo fazer um equipamento que me faz correr a 100 km por hora. Eu não consigo falar com você que está morando do outro lado da rua sem sair de casa, mas dentro da fábrica eu crio equipamentos que me fazem entrar na sua casa. Tranquilo? Então a fábrica ela é a organização social mais desenvolvida porque dentro dela a gente cria equipamentos que fazem com que o ser humano possa ultrapassar os seus limites corporais. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Então vamos lá. Você entendeu que aí, John Locke e Adam Smith, falamos aqui no período iluminista, já com o início da Revolução Industrial. Eles são evolucionistas e progressistas. É até importante entender isso aqui, para quem está fazendo aí sociologia comigo, ou tá até com outro professor também, porque está usando o mesmo material, a gente viu aqui que ser progressista também não significa ser
uma pessoa pra gente hoje, muito legal não. Porque tem muito progressista, racista, porque acredita na eugenia. A gente vai ver dentro dos Estados Unidos, quando a gente for falar aqui, a gente só para você ter uma ideia aí, está tendo história aí, o Adrian Wilson, que é o presidente em 1920, naquela década louca, década de 20, ele é progressista. A gente viu aqui, tanto que o presidente é progressista, mas o Congresso é conservador, que cria a lei seca. Só que o Adrian Wilson, ele garantiu que no Sul que houvesse esterilização de negros, porque ele acreditava que os negros tinham um gene ruim. Não era a palavra gene, porque nem existia esse conceito naquela época, mas que eles tinham sangue ruim e que era uma raça inferior e podia misturar com os americanos e enfraquecer biologicamente os americanos. Então eles esterilizavam os negros no Sul para que eles não tivessem filho. Para você ter noção aí. Até inclusive eu já coloquei isso aí numa apostila. Então o mesmo cara que era progressista, desenvolvimento e aquela coisa, ele tinha essa visão racista porque ele acreditava na eugenia, a busca de uma raça superior, desenvolvimento biológico da raça humana. Aí tanto faz se é através de remédio, como a gente falou aqui, se é através de purificar a raça ariana, tranquilo? Mas ele está indo pelo lado científico. É o que a gente chama de darwinismo social, a utilização dos valores de Darwin de uma maneira negativa aí. Tranquilo até aí, gente? Então, voltando ao nosso assunto, liberalismo econômico, John Locke e Adam Smith, é o clássico, o modelo clássico, ele é evolucionista, a sociedade está evoluindo, ele é progressista, o progresso está evoluindo através da tecnologia, da ciência e das fábricas. A fábrica é a organização social mais importante, que mais desenvolve o ser humano, porque ela consegue criar equipamentos que fazem com que o ser humano ultrapasse os limites do seu próprio corpo. Beleza. André, entendi. Então a fábrica é a organização social mais importante da sociedade. E como essa fábrica ela deve se comportar? Essa é a discussão deles. Ele vai virar e falar assim, como diz aí Darwin, a livre concorrência. Sobrevive o mais apto, o mais forte. Ele fala, as fábricas devem se pôr na sociedade como os animais na floresta. Sobrevive aqueles que se adaptam ao meio ambiente. Não é assim? Foi o que a gente falou aqui, ó. Por isso agora você vai entender porque lá no começo do ano, em sociologia, eu perdi mó tempão na primeira aula de sociologia explicando evolucionismo de Darwin. Eu falei, gente, a gente vai usar isso aqui o ano inteiro, toda hora vai estar falando sobre isso. Se adapta, aquela espécie que se adapta melhor ao ambiente sobrevive, a que não se adapta morre. Eles vão usar o mesmo conceito para as empresas. Eles vão falar, vamos dar um exemplo aí, ó. Tá surgindo a nova tecnologia 5G. Eu até falei isso com o pessoal na videoconferência. As empresas que produzem equipamentos eletrônicos que não se prepararem para produzir equipamentos 5G, se adaptarem, irão sucumbir, porque a tecnologia agora do futuro é a 5G, e quem não se adaptar a essa nova tecnologia vai desaparecer. Sobrevivem as mais fortes. Aquelas que se adaptam. Eu falei, a gente usa a palavra mais forte, parece mais forte de força. Não, é adaptação. Então ele fala, só, existe aí uma livre concorrência entre as empresas. Elas devem viver livres, concorrendo umas com as outras. Sobrevive a mais forte, aquela que melhor se adaptar ao meio ambiente. Então eu não preciso que o Estado, aí ó, o Estado, aí ó, função do Estado. Eu não preciso que o Estado se intrometa na economia.
Lembra que eles têm o rei absoluto lá. O Estado ele não tem que se intrometer na economia. Existe a regra da livre concorrência e da oferta e procura. Ele vai dizer que na natureza econômica, como lá na natureza do Darwin, né? Existe a adaptação, né? Ele está usando esse mesmo conceito do Darwin para a economia agora. Ele vai falar, dentro da natureza existe a lei da livre concorrência e da oferta e da procura. Vamos explicar isso aí. Lei da oferta e da procura. Eu até expliquei, falei para o pessoal aqui na videoconferência. Olha só, eu preciso de um governo que diga para mim que eu não posso vender picolé no Polo Norte. Você vai falar, não, André, ninguém vai montar uma fábrica de picolé no Polo Norte, porque ninguém vai comprar picolé no Polo Norte. Então já existe uma regra natural na própria natureza que mostra para mim que não é eficiente vender picolé no Polo Norte. Tranquilo? Beleza então? Percebeu? Vamos lá. Aí ele diz o seguinte, essa regra vai dizer o seguinte, quanto mais mercadoria existe no mercado, quanto mais oferta existe no mercado, menor é a procura. Diminui o preço. Quanto maior a procura, maior é a oferta. Se todo mundo está querendo comprar celular, vamos fabricar celular. Quer dar um exemplo? Ninguém vai abrir uma fábrica agora de máquina de escrever. Por quê? Porque nem existe mais máquina de escrever. É uma tecnologia que ninguém usa mais. Então eu não vou montar uma fábrica de máquina de escrever porque as pessoas estão querendo comprar celular. Então eu vou começar a fazer o quê? A produzir celular. Deu para entender? É importante de entender essas duas regras, porque quando chegar no Marx ele vai bater nessas regras aí. Tá? Então vamos lá, você entendeu aqui que para o liberalismo econômico existem duas regras da natureza, a mão mágica da natureza, da livre concorrência e da oferta e da procura, essas próprias regras já vão regular a própria economia. A própria economia ela se regula naturalmente. Não precisa que o Estado entre ali para resolver problema nenhum. Tranquilo até aí, gente? Foi até aí? Aí você entendeu que lei de oferta e procura quanto mais as pessoas, quanto mais procura tem, mais oferta vai ter. Quanto mais pessoas querendo comprar um produto, mais tem gente querendo fabricar esse produto, certo? E livre concorrência, que aí vamos agora entender a livre concorrência. Ele fala, as empresas devem competir umas com as outras. Por quê? Aí vem a base do liberalismo econômico. O Adam Smith ele diz, a concorrência é uma coisa positiva. Ele vê a concorrência como uma coisa positiva para a sociedade. É a concorrência que é a força que faz com que a sociedade se mova. É competir uns com os outros que faz com que a sociedade se mova. Aí dá exemplo, a fábrica X faz um celular, a outra fábrica X faz um celular que entra na internet, a outra fábrica X faz um celular que entra na internet com o telefone. A competição entre as empresas vai gerando tecnologia e essa tecnologia melhora a qualidade de vida da sociedade. Deu para entender o conceito que o liberalismo econômico tem de que a concorrência é a força motora, é o combustível que faz com que a sociedade se mova, é essa competição entre as empresas que faz com que a sociedade se mova, produza e que ela cada vez produza mais e que ela produza mais tecnologia e que essa tecnologia ela vem e melhora a qualidade de vida humana. Tranquilo? Beleza? Até é importante a gente entender isso. Até para você debater a favor ou contra cada sistema aí, cada modelo. A gente entendeu isso. Beleza, André, entendi. Mas e o governo?
Se o Adam Smith aí, se os liberais econômicos clássicos falaram que o governo não tem que se intrometer na economia, qual é a função do governo então? Não tem governo? Tem. Ele tem governo. Só que ele fala assim, o governo tem que ser mínimo. A ideia do Estado mínimo. Ele vai falar assim, ó, o governo ele não tem que produzir nada. O governo tem que ser igual um juiz no campo de futebol. Ele não bota o pé na bola. O governo ele faz o quê? Ele cria regra, ou seja, ele regula a economia, ele cria as regras da competição e ele fica lá dentro apitando o jogo, fiscalizando a concorrência. Então seria mais ou menos um juiz de futebol, onde ele cria as regras do jogo, vai para o campo, as empresas vão competir e ele está lá apitando se é falta, se pode, se não pode. Ele normatiza a livre concorrência. Tranquilo até aí, gente? Deu para a gente entender esse modelo liberal econômico aqui? Ele é o básico, é o modelo clássico. Que é importante que a gente entenda aí, beleza? Vamos seguir? Vamos lá seguir então aí, galera. Beleza, agora a gente vai para o modelo, comunista do Karl Marx e Engels, Friedrich Engels, Vamos lá. Primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte. Karl Marx ele vem logo depois, nesse processo aí, eu quero que a gente entenda é o seguinte. As fábricas explodiram, boom, e o efeito desse liberalismo econômico é visto pelo Karl Marx e pelo Engels. Eles percebem que não é muito bem assim como se diz no liberalismo. Esse capitalismo, ele gera, como Karl Marx vê, e o Engels também vê, gera uma ilha de tecnologia, satisfação e desenvolvimento para um oceano de pobreza e miséria em volta. Então ele vai começar a se debruçar sobre isso e vai discutir. Então você percebe, que eu quero que é importante você entender isso aí também, que cada ideologia dessa, cada filosofia dessa, ela está relacionada com o tempo em que ela surge. Então, e com as pessoas. Primeiro você pega uma galera rica que está lutando contra o rei, quer desenvolver as indústrias e quer desenvolver o capitalismo. Então essa ideologia ela nasce ali. Depois você pega o Marx, que já pega toda essa indústria desenvolvida e está vendo esse mar de pobreza. Ele e o Engels estão olhando para a sociedade falando, calma aí, isso aqui que eles estão falando não bate com isso aqui, e começa a discutir isso. Beleza? Vamos então agora para essa nova ideologia chamada de comunismo. Vamos lá, criada aí pelo Karl Marx e Friedrich Engels, vem logo depois aí da criação, do liberalismo econômico. Eles também seguem a mesma premissa, eles também são cientificistas, acreditam na ciência, tanto que Karl Marx e Engels são desenvolvedores de um método sociológico, ou seja, científico. Eles trabalham com a ciência, eles são evolucionistas também, acreditam na evolução do Darwin, que o ser humano é animal que veio evoluindo, é o animal mais evoluído. Eles são progressistas, eles acreditam que a ciência, a tecnologia das indústrias vai levar o ser humano para um mundo melhor. Só que eles também acreditam, como os liberais, que a fábrica é o grupo social humano mais desenvolvido, porque ele faz com que o ser humano ultrapasse os limites do seu corpo. Então vai seguindo, olha como é que vai seguindo aqui, igualzinho. Até aqui, a visão comunista e a visão liberal, elas vão seguindo. Os dois são evolucionistas, são cientificistas, são progressistas, veem a fábrica como a organização social mais importante da sociedade. Só que acontece o seguinte, o Karl Marx ele vai começar a discutir daí para frente com
o liberalismo econômico. Ele fala assim, não, as empresas não podem viver competindo umas com as outras como se fosse numa floresta. A livre concorrência e a lei da oferta e procura, elas levam a sociedade ao caos. Por quê, André? Por quê? Porque a ideia é que existe propriedade privada. E no sistema capitalista, o que importa é o capital. Não interessa se a sociedade está bem, se está ruim, se minha fábrica, se minha empresa está ganhando muito dinheiro, está valendo. Percebeu? Ele fala, é um sistema predatório. É um sistema que não se preocupa com o ser humano. O ser humano não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o capital. Então não me interessa se vai fazer bem ou se vai fazer mal para a sociedade. Me interessa que eu vou lucrar. Percebeu aí? Aí, vamos lá. Aqui a gente não está dizendo que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado. Estou passando para você a ideologia. Aí até que a gente trabalha aí com direita e esquerda. Você vai ouvir milhões de conceitos, cada um falando uma coisa sobre direita e esquerda. Simples. Quer entender o que é política de direita, política de esquerda? Beleza. Política de direita visa a propriedade privada em primeiro lugar. Visa o capital em primeiro lugar. É a propriedade privada. O indivíduo, como ser sozinho, é mais importante que a coletividade, a sociedade. Não, eu viso a sociedade, o bem comum, o bem de todos, o bem coletivo. Eu sou de esquerda. Isso não significa que políticas de esquerda são boas e políticas de direita são ruins, ou o contrário, nós somos, aí que eu acho que é o grande pensar da sociologia para você entender. Ao mesmo tempo que nós somos indivíduos, e eu sou particularmente eu, com os meus gostos e as minhas coisas, olha o liberalismo econômico, eu não posso esquecer que eu vivo numa família. Que eu tenho um pai, uma mãe, um irmão, uma sociedade em que eu vivo. Então, por mais que eu queira ou não, eu partilho do social. Então, até que ponto é importante a coletividade, até que ponto a individualidade é importante. Sacou? Porque somos os dois. Então é interessante que quando você entende isso, você vê que tem premissas da esquerda onde o social é sempre mais importante que o individual, você tem que abdicar de quem você é individualmente pelo coletivo. E do outro lado você tem a radicalização também, você é o eu e dane-se a sociedade que exploda e eu sobrevivo. Lembrando que eu não sobrevivo porque eu sou sozinho. Ninguém é uma ilha, vive no coletivo. Então aí, a gente bota na mesa aqui para você entender que você tem aí o que é de esquerda, o que é direita, as políticas de esquerda, políticas de direita, você entender aí quais são as visões, até para você entender aí qual é o seu modelo de pensar, lembrando que e a gente consegue entender que o ser humano ele é os dois. Ele é o indivíduo, como ele, e ao mesmo tempo ele é o coletivo. Do outro lado também é o social. Então, há esses dois contrapontos aí, que é importante a gente entender. Beleza, André. O que é extrema esquerda, extrema direita, e o que é centro? Para pensar o seguinte... agora que você entendeu que são políticas de esquerda, são políticas ligadas ao social, à coletividade, e que a direita é o individual, ao privado, ao teu eu como indivíduo, beleza. Você entende que isso tudo está numa sociedade. E a pergunta
essa sociedade e essas discussões aqui, elas têm que ser feitas de maneira democrática? Se elas são feitas de maneira democrática, você é esquerda moderada ou direita moderada. Não, André, eu acho que toda discussão da economia capitalista, ela tem que ser feita num sistema democrático. O povo tem que votar e aí a coletividade escolher o que é melhor para a gente, se é o sistema capitalista, se é o sistema socialista, se não é. A mesma coisa do outro lado. Se você é socialista ou comunista, ou de esquerda em geral, aí os modelos de esquerda que existem, mas acha que através do sistema democrático você vai alcançar um bem melhor, você é de esquerda, ligada mais para o centro. Pensa que o centro da régua é a democracia. Você tem a esquerda, você tem a direita. E no centro você tem a democracia. O sistema democrático onde todos participam e debatem. Se você entende que as suas filosofias de esquerda ou de direita, elas devem ser debatidas na democracia, você é esquerda, centro-esquerda, centro-direita. Não, eu acho que eu tenho que dar um golpe e meter uma ditadura comunista no mundo inteiro, tipo Xing Lao na China. Eu sou extrema esquerda. Estou afastado da democracia. Eu acho que eu tenho que impor a minha opinião. Não, eu sou capitalista e acho que eu tenho que impor através de uma ditadura o meu sistema e tem que ser o sistema que eu quero. Eu sou extrema direita. Então a gente tem aí extrema esquerda, extrema direita. As duas extremas aí, elas são ditaduras. Por isso elas são extremas. Porque elas não discutem, elas não partem para o debate democrático. Elas são contra as instituições democráticas, elas querem impor uma posição e um modelo de pensar que é aquele modelo deles. Eles não participam do jogo democrático. Então você já entendeu agora aí o que é políticas de esquerda, políticas de direita, que aí vimos aí que nós somos coletivo e somos individual também, percebemos aí isso. Vimos aqui que as extremas estão afastadas da democracia. Então você tem a extrema direita, como você tem a extrema esquerda. Tranquilo até aí, gente? Fomos até aí? Só que a gente vai, vou desembolando isso aí. Então voltando aí, Karl Marx e Engels, ele vai dizer, essa livre concorrência aí das empresas, ela não funciona muito bem. Ela não funciona muito bem porque existe uma coisa chamada propriedade privada, E essa propriedade privada, ela acaba fazendo com que as empresas, elas subjuguem o indivíduo. Então vamos lá. Porque, primeiro, André, por que livre concorrência acaba não funcionando muito bem? Por quê? Ele diz o seguinte, acaba surgindo empresas tão poderosas, que elas acabam sufocando todas as outras e matando todas as outras. Fazendo com que todas as outras desapareçam. Então, há necessidade do Estado controlar essas empresas. Você não pode deixar livre, entendeu? Quem já fez geografia aí, holding, cartel, O cara tá lá, junta uma meia dúzia, a aluna falou isso aqui até na videoconferência, a pessoa viu aqui o lance do cartel. Você tem 3 empresas aí, as 3 grandes empresas que produzem lâmpada, isso aconteceu. As 3 se juntam e sabe o que elas fazem? Abaixam o tempo de vida da lâmpada. Então a lâmpada que durava às vezes 5 anos, tu compra uma lâmpada, ela dura 1 ano. Por quê? Para queimar, ela é feita para queimar, você tem que comprar de novo. Ou seja, por que elas fazem isso? Porque elas não estão concorrendo, elas são tão poderosas que no final elas se unem e matam a concorrência. Daí a necessidade do Estado estar ali e não deixar esse tipo de coisa acontecer. Então, olha só, não dá para deixar a própria economia se regular. O Estado ele tem que estar estando presente ali.
outra coisa aí, ó, oferta e procura. O Karl Marx vai falar, isso é problemático. Por quê? Porque, vamos lá, o que dá mais lucro? Vender celular, vender aí smartphone ou plantar feijão e arroz? Você vai falar, André, vender smartphone. Então todo mundo vai querer fazer o quê? Vender smartphone. Vai faltar feijão e arroz. Então, olha aí, deu para entender? Ou ele fala assim, então se todo mundo seguir a ideia de que o que dá mais dinheiro eu vou investir ali, existirão serviços essenciais que irão faltar para a sociedade. Percebeu a esquerda aí? Olha a coletividade. E está falando aqui, ó, tudo bem, você quer ganhar lucro, mas tem setores aqui, tipo água potável, hospital, escola, cesta básica, arroz, feijão, alface, cenoura. Existem coisas que são importantíssimas para o desenvolvimento da sociedade. Se você pensar só no que dá mais lucro, vai faltar para a sociedade os serviços essenciais básicos. Daí o Estado tem que estar aí também, dentro disso. O Marx começa a discutir isso, tá vendo? Esse conceito de deixar a sociedade, deixa passar, laissez-faire, tem uma frase em francês, deixa vir e deixa passar, laissez-faire, que é a frase liberal econômica, né? Essa ideia de o próprio mercado se regula não funciona muito bem. Lembra do exemplo lá do tijolo que a gente deu. Fabrica tijolo, fabrica tijolo, fabrica tijolo, daqui a pouco não tem para quem vender. A empresa faz o quê? Puf, quebra e todo mundo desempregado. Então o Estado ele tem que estar regulando a economia. A necessidade do Estado regular a economia, a visão Karl Marx falando. Ele percebe isso. Então essa ideia aí de que a livre concorrência das empresas funciona, ele fala, não, isso não funciona. Aí ele vai dizer a gente aqui, o problema da sociedade é o que se chama de propriedade privada. É a propriedade privada que cria a desigualdade dentro da sociedade. Aí ele vai pegar aqui um modelo, vai pegar, dá uma olhada no índio, lembra que a gente falou que é progressista? Evolucionista? O índio é uma organização social primitiva. Na aldeia indígena não tem patrão, não tem governo, não tem Estado, presidente, ninguém governando, e não tem propriedade privada, ninguém é dono de nada. Percebeu? Ele vai discutir isso, ele fala assim, olha só, quando você veio a esse mundo, você nasceu, pum, você foi cuspido para esse mundo aqui, quem disse para você que você é dono de uma coisa? O conceito de propriedade privada, ele é abstrato. É um conceito criado pelo ser humano. É o ser humano que olhou e falou assim, isso aqui é meu, daqui para cá é meu, daqui para lá é seu. Percebeu? Aqui a gente está dizendo que é certo e que é errado. Ele está mostrando para você que o conceito de propriedade privada é um conceito abstrato criado pelo ser humano. Ele não existe na natureza. Fomos nós que criamos a propriedade privada. Então, o que acontece? O dono da fábrica, ele tem todos os meios de produção e você trabalha para ele por um salário, pela hora de trabalho. Aí ele fala, aí o que acontece? Esse trabalho que você trabalha para ele vendendo o seu serviço, a hora de trabalho, ele chama de... que ele vai falar assim, o patrão ele rouba você através de uma coisa chamada mais-valia. Há uma discussão, falou mais-valia, arrepia o cabelo, todo mundo acha que você é comunista. Vamos entender o que é mais-valia. Até falei aqui com os alunos na videoconferência. Você tem uma fábrica de sapato. Eu vou e contrato você para trabalhar na minha fábrica de sapato. E te pago R$5 de salário por mês. E você faz 5 sapatos por mês. Quanto você ganha por cada sapato? R$1. Se você tem um salário de R$5 e faz 5 sapatos por mês, você ganha
R$ 1 por cada sapato feito. Beleza, André, você é mole, tá tranquilo. E se você fizer 10 sapatos por mês, qual vai ser o teu salário? Aí muito aluno fala R$ 10. Não, teu salário vai ser 5. Porque o salário é fixo. Eu fixo aquilo que você recebe, R$ 5, e faço com que você produza muito mais do que aquilo que você vai receber. Então, se você agora produzir 10 sapatos em um mês, eu te paguei pelos 5 primeiros e os outros 5 eu não te paguei. Isso é mais-valia, que o Marx diz ser um roubo do trabalhador. Então, todo trabalhador ele produz muito mais do que aquilo que o empresário paga. Tranquilo? Percebeu? Ou só uma coisa para você, eu lembrei aqui, ó. Lembra que a gente falou que as empresas devem competir igual animais na floresta, sobrevive a mais forte, a que melhor se adapta, a livre concorrência? Daí chamarmos o liberalismo econômico de capitalismo selvagem. Já ouviu essa frase? É o capitalismo selvagem, percebeu? Liberalismo econômico é o capitalismo selvagem. Aí você entende agora aí, que eu lembrei aqui a frase. Voltando aí, para a nossa mais-valia. Aí muita gente fala assim, não, professor, mas isso aí é o lucro do patrão. Não, mais-valia não é lucro. Lucro é o seguinte, eu falei aqui com os alunos, paguei R$ 5 para você fazer um sapato. Vamos dar um exemplo. Paguei R$ 5 de mão de obra para você fazer um sapato. E o material que eu gastei R$ 5 de material. Então, eu gastei R$ 10 para fazer o sapato. Eu sou o dono da fábrica. Gastei R$ 10. 5 de mão de obra pagando a você para fazer e 5 de material. O sapato me saiu por 10. Eu vou lá e vendo o sapato por 20. O meu lucro foi R$ 10. Porque eu gastei R$ 10 produzindo, aí já conta a sua mão de obra, e vendi pelo dobro. Eu ganhei, meu lucro foi de R$ 10. Lembre-se que o empresário, além do lucro, ele ainda ganha em cima do teu trabalho, da mais-valia. Que é o Karl Marx fala, mais-valia é o roubo que o patrão tem sobre o empregado. Ele faz o empregado produzir muito mais do que aquilo que ele recebe. Tranquilo até aí, gente? Tá dando para entender? Então ele fala, isso tudo por causa da propriedade privada. É porque o patrão ele é dono dos meios de produção. Então nós somos, acabamos ficando subjugados a ele. Porque para morar num lugar, você tem que ser dono da terra. O chão que você pisa tem dono. A mangueira, que dá a manga e a maçã, ela tem dono. Só não tem dono o ar que você respira. Até a água agora tem dono. Até a água potável agora tem dono. Então a propriedade privada é um conceito humano criado, em que tudo ao seu redor tem dono, você não é dono de nada, e para você utilizar as coisas da natureza, a natureza agora tem um dono, e para você utilizar as coisas da natureza, você tem que trabalhar. É a maneira com que se escraviza o ser humano. Entender o conceito do Karl Marx e do Friedrich Engels, para você entender essa estrutura. Depois vocês vão entrar isso mais profundo, aí eu não vou discutir isso. Vai discutir como ele chega aí a esses métodos e tal, só quero que você entenda isso aí. Então aí vamos lá. Karl Marx ele fala o seguinte, a sociedade perfeita, aí vem a viagem do Karl Marx. Uma coisa é ciência, agora está saindo da ciência, estamos olhando Karl Marx viajando num futuro lindo e maravilhoso, de como seria uma sociedade perfeita, e bababá, bababá, bababá. O Karl Marx ele fala assim, uma sociedade perfeita seria igual a sociedade indígena. Uma sociedade onde não tem Estado,
onde as pessoas se autogovernam, e aonde não tem propriedade privada, igual o índio. O índio ninguém é dono de nada. Então eu falo assim, ó, imagina o seguinte, comunismo, gente, na cabeça do Karl Marx, eu sempre faço assim, para você não errar. Quando você pensar em comunista, pensa num índio, usando iPhone, voando, num disco voador com alta tecnologia. É um índio tecnológico, sacou? A ideia do Karl Marx é que um mundo perfeito, o futuro, lembra que eles são progressistas? Que a humanidade ela vai progredir e que o fim da sociedade humana é uma sociedade comunista, onde ninguém é dono de nada e não existe Estado, não existe governo. As pessoas se autogovernam e tudo pertence a todos. Percebeu isso? Importante você entender isso. Então, o conceito do Karl Marx de comunismo é uma sociedade sem Estado, sem governo e sem propriedade privada. Só que aí Karl Marx ele vai dizer o seguinte, antes, lembra que a gente falou que ele é progressista, e aí ó, desenvolvimentista, né? Desenvolvimento aí, tem um progresso aí. Ele fala, antes de a gente chegar na etapa comunista, que seria o ápice da evolução humana, antes de a gente chegar a essa etapa, a gente tem que passar pelo socialismo. No socialismo, o Estado, a gente já sabe a diferença entre Estado e governo, eu expliquei isso, o Estado é dono de tudo. Tudo agora pertence ao Estado. O Estado é dono de tudo e divide igualmente entre a população, como se fosse um pai e falasse assim, um pirulito para cada filho, né? Então ele fala, antes de a gente chegar ao estágio comunista, a gente tem que passar pelo estágio socialista, onde o Estado será dono de tudo e vai dividir igualmente as riquezas. Até o momento em que todo mundo tiver consciência e tiver desenvolvido e entender que tudo é de todos, aí o Estado acaba e a gente vira um mundo social, vira um mundo comunista. Deu para entender isso, gente? Pronto, se você conseguiu entender isso, entendeu que socialismo é um estágio para chegarmos a um comunismo, aí eu botei aqui, ó, propriedade estatal, onde tudo é do governo, e a economia planificada. O que é a economia planificada, André? É um plano. O governo fala, ó, você produz aqui assim, essa fábrica aqui vai fazer tantos disso, há um plano criado pelo Estado. Entendeu? Então, olha aí, ó. E o comunismo aqui eu botei em outra cor. Se você entendeu isso, a primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte, vamos lá. Olha só, Coreia do Norte, União Soviética, a antiga China, Cuba, na verdade eles são comunistas ou são socialistas? Socialistas, você vai falar, pô, não, André, é socialista. Lá tem um Estado, né, o Kim Jong-un lá, é um Estado que controla tudo, é dono de tudo. Então, na verdade, não existe país comunista. Existem países socialistas, mas ficou um hábito tão grande, se falar errado, chamar país socialista de comunista, socialista de comunista, virou um hábito tão errado, que hoje, quando eu quero falar sobre a Coreia do Norte, a União Soviética, Cuba, eu falo assim, ó, comunismo real, ou eu falo socialismo. Ah, só a Coreia do Norte é socialista. Ah, olha só, na Coreia do Norte existe um comunismo real. Ou seja, eu estou falando de comunismo, estou falando de socialismo. Percebeu? Pronto. Se eu quero falar no índio tecnológico, aquela sociedade sonhada por Karl Marx, onde não haveria propriedade privada nenhuma, onde não haveria Estado, a gente fala comunismo utópico. Por que comunismo utópico, André? Porque utopia é sonho. Nunca existiu país nenhum assim, só na cabeça do Karl Marx. Então a gente fala aqui, ó, comunismo utópico, e os países socialistas a gente chama de comunismo
né, real ou socialismo. A aluna hoje me fez uma pergunta na videoconferência ótima, que aí já mata outro sistema. Ela falou, professor, beleza, entendi, mas então vem cá, qual é a diferença entre o comunismo utópico do Karl Marx e o anarquismo? Né? Que o anarquismo também é uma sociedade sem governo, uma sociedade sem propriedade privada. Que quem foi o grande idealizador é um cara chamado Bakunin. Também, Bakunin brigava muito dentro do movimento comunista, ele ia para lá bater boca com Karl Marx, com os pensadores comunistas da época. O Bakunin dizia, a diferença, aí você vai entender agora a diferença do anarquismo pro comunismo do Karl Marx, é o socialismo. O anarquista ele fala o seguinte, não adianta você pegar poder e dar na mão do Estado, porque ele cria uma ditadura. A frase do Bakunin principal é, quer saber quem é a pessoa? Dá poder para essa pessoa, que aí você vê quem é a pessoa. O poder corrompe o ser humano. É o pensamento do Bakunin. Toda vez que eu dou poder para alguém decidir sobre a minha vida, ele não vai decidir pensando em mim. Ele vai decidir pensando nele. Percebeu? Então ele falou, não dá poder para o Estado, porque quando você der poder para o Estado, vai virar uma ditadura. E foi o que virou. Hoje na Coreia do Norte, né? Eu até estava falando com o pessoal aqui na videoconferência. Hoje na Coreia do Norte, você tem uma ditadura do Kim Jong-un lá, mandando em tudo. E você acha realmente que ele reparte igualzinho para todo mundo? Você acha que o general lá do Partido Comunista da Coreia do Norte, aquele generalzão grandão, ele pega o busão e o trem de manhã? Igual o operário que vai para a fábrica? Então não. Então você tem uma elitização aí dentro. Então, na verdade, acabou criando uma elite também. Sacou? Não uma elite capitalista, mas você tem lá a galera que tem vantagens em cima de outras que não tem vantagem. O próprio Bakunin dizia isso. O sistema socialista ele vai criar uma ditadura, de uns sobre os outros. Sacou? Percebeu aí? Importante a gente entender isso. Sacou? Importante a gente entender isso. Que aí você entende a diferença entre o comunismo utópico e o anarquismo. Aí vem uma... Só para fechar aqui esse pedaço aqui, tem uma galera aí, que você entra na internet, surgiu uma moda agora aí de falar assim, eu sou anarcocapitalista. Inventaram agora a onda do anarcocapitalista. Eu sou anarquista porque eu sou contra o Estado. Eu acho que não tem que ter Estado nenhum. Então, se não tem Estado nenhum, eu sou anarquista. Mas eu sou a favor do capital e da propriedade privada. Então eu sou capitalista, eu sou anarcocapitalista. Querido, você não é anarco. Porque a base do anarquismo é não dar poder a ninguém. Lembra que a gente falou aqui, quando você dá poder a alguém, seja ele Estado, ou seja o teu patrão, ele te escraviza. Então foge ao conceito anarquista. O conceito anarquista é a base em que você faz as próprias regras. Então é impossível você fazer as próprias regras se existe alguém com propriedade privada. A propriedade privada dá poder ao cara de dizer para você o que fazer. Porque se a água tem dono, se a árvore tem dono, se a alface tem dono, se tudo tem dono, você não é livre para decidir. Percebeu? Então não há anarquismo. Anarcocapitalismo. Isso é invenção de moda, de discurso, entendeu? O anarquismo tem por base, foi o que a gente falou aqui, se você dá poder para alguém, esse poder corrompe. O patrão ele não vai decidir o teu salário pensando em você, vai decidir pensando nele, Percebeu? Só para você poder entender que esse discurso, que veio essa moda aí de querer dizer que eu sou anarcocapitalista, isso
teoricamente não funciona. Porque se você tem propriedade privada, você tem alguém que tem poder sobre quem não tem propriedade privada. Então ela se sobrepõe a você. Tanto faz se é Estado ou não. Tranquilo? Fechamos aí, galera? Vamos seguir. Vamos lá, galera. Para a gente fechar aqui, e não menos importante, o último, o fascismo. O fascismo, a gente já veio falando sobre algumas coisas dele. O fascismo, ele não segue nada disso, ele não é evolucionista, ele não segue a ciência, ele não é cientificista, ele não é progressista. Ele vai nascer justamente aí, quando a gente falou aqui, na crise de 29, aonde o liberalismo econômico, ele dá medo à sociedade, porque essa economia desregulada gera medo à população, e ao mesmo tempo você tem um sistema aí socialista com propriedade estatal que as pessoas têm medo também, a União Soviética. Então o medo da União Soviética, de uma sociedade onde o Estado é dono de tudo, e o medo do liberalismo econômico, onde você não sabe quanto custa um feijão na hora que você vai fazer a compra, porque o valor das coisas é conforme a bolsa, o Estado não controla nada, então cada um bota o preço que quer. O desespero daquele pai de família, daquela mãe de família, trabalhadora, classe média, é justamente a classe média que vai ser afetada pelo fascismo, uma classe média cristã, essa classe média que é afetada pelo fascismo, esse trabalhador classe média, que fica desesperado com o liberalismo, onde ele entra no supermercado e cada hora as coisas têm um preço diferente, e ele tem um medo, do sistema socialista, porque pode tirar o iPhone e a casa dele, esse cara está entre esses dois modelos aí, surge uma nova alternativa para ele, que é o fascismo. Então o fascismo se põe como novo. É importante você perceber isso. A população olhava o fascismo como uma coisa que nós viemos contra toda essa política velha. A gente conhece esse discurso, né? Toda essa política velha, vem trazendo o novo. Mas o novo respeitando a família e a sociedade, os valores cristãos. Então, ao mesmo tempo que ele se põe como novo, ele é conservador. Ele não segue o evolucionismo, ele é criacionista e conservador. Ele vem na ideia de um conservadorismo. Percebeu? É importante a gente entender. Aí vamos lá para aquele discurso que eu falei já da Primeira Guerra Mundial, que já começava a existir. Aquela ideia do pangermanismo. Que eu expliquei aqui, Adão e Eva, aí nasceu Caim, Abel, Aí expliquei aqui, para quem não lembra, vamos explicar. Existe na área, na área da Germânia, onde tem a Alemanha, olha aí, a ideia de que que a história deles é o seguinte, eles usam o que eles chamam de vácuo histórico. Eles preenchem uma lacuna num discurso religioso. Ele diz, Caim matou Abel, é expulso do convívio com as pessoas. Adão e Eva continuaram tendo filhos que deram na raça humana. A raça humana quem? Nós, arianos, branquinhos de olho azul. Nós somos verdadeiros filhos de Adão e Eva, para quem Deus criou todas as coisas e a tudo nos pertence. Negros, asiáticos, indianos, índios, americanos, todos esses grupos étnicos, eles são a mistura de Caim, que foi expulso, com outros animais. Vai dar no que chama de sub-raça. Percebeu? Então, só estou relembrando aqui. Então ele é fundamentado, ele usa um discurso cristão, mas distorcido para poder agradar a visão deles, e ele fala, não, a principal instituição, eu botei aqui o Estado, mas eu vou falar aqui,
o Mussolini e o Hitler, eles vão falar que é a família, mas você vai entender agora que eu vou explicar aqui. Ele vai falar, a instituição importante é a família. A família é o pilar da sociedade humana, com o pai ali na frente, ó, o paternalismo aí, ó. O pai ali, ó, gerindo, indo trabalhar, a mulher dentro de casa lavando roupa. Gente, sou eu falando não, tá? Então, a figura paterna daquele provedor da família, eu quero que você entenda a década de 30, o provedor da família, aquele cara que trabalha. A família é a estrutura. Tanto que o discurso é para a classe média. Ele fala, o chefe da família, que negócio é esse? A economia é isso, não consegue saber quanto é o feijão. Como é que pode? O senhor vai no supermercado, a sua patroa vai no supermercado comprar um arroz e não sabe quanto é que está o arroz? Isso não pode. Você só tem que trabalhar e saber o quanto o senhor vai gastar, como a família vai sobreviver. Então ele bota como pilar a família. Em primeiro momento, para você, porque o discurso que ele está te vendendo é esse. Então quando ele bota isso, ele fala, temos que entender que temos uma família maior. A grande nação brasileira. Olha o discurso agora da grande nação brasileira como uma grande família. E quem é o pai dessa grande família? Eu, Hitler. Eu, Mussolini. Eu, Salazar. Você tem um grande líder que é o pai da grande família. Ele é o pai da grande família. Então ele foi escolhido, ele é abençoado, Tanto que a gente vai falar aqui em história, vocês vão ver isso aqui, a história só para me dar um adianto para você entender, que ele usa todos os símbolos do Império Romano. Eu até falei aqui, ó, todo imperador romano, ele era César. Ele era César porque ele era o general dos generais, e ele era Augustus, que também é um título. Augustus é um presente divino. Eu cheguei até a falar isso aqui em sociologia com vocês também, em história. Então, olha só, ele é um Augustus. O fascismo, ele traz de volta todo esse pensamento romano. Então, o grande líder, vamos pegar aqui o Hitler. O Hitler é o Augustus. Ele é um presente de Deus. Ele é uma dádiva de Deus, dada por Deus. Ele é um Messias, ele é um profeta quase, dado por Deus para a gente, para governar a gente. Percebeu? O discurso profético do cara que veio para salvar a nação, quase um rei Davi, percebeu? Importante você entender essa estrutura, Então ele fala assim, ó, não tem propriedade privada. Você vai ser dono da sua casa. O governo, eu não sou dono da sua casa. Eu não sou dono da fábrica, mas eu tenho uma economia planificada. Eu, Hitler, sei o que é melhor para a nação. Então a sua fábrica vai produzir o que eu acho que tem que produzir. E muita gente fala assim, Hitler, o fascismo é de esquerda. Não, o fascismo não é de esquerda porque o fascismo tem propriedade privada. Quem quiser assistir, vou deixar aqui como dica, o filme é grande, mas ele é verídico, ele conta fatos, A Lista de Schindler, você entender aí, ganhou inclusive Oscar. O Schindler era um playboy alemão, que foi rico, ficou pobre jogando em cassino, ficou falido. Quando Hitler sobe ao governo da Alemanha, que ele começa a governar, ele pega a fábrica de panelas que era de um judeu, vira para Schindler, que é ariano, e fala, Schindler, você quer uma fábrica para você? Toma. E dá a fábrica para ele. Então o Schindler é dono da fábrica agora. O Schindler fala, pô, legal, voltei a ser rico. Tem uma fábrica que Hitler me deu. Então existe propriedade privada, mas ele vira para o Schindler e fala assim, ó, você vai parar agora de fabricar panela.
você vai fabricar agora capacete. Por quê? Porque a Alemanha precisa de capacete. Então eu, Hitler, vou pagar você, mas você vai produzir aquilo que eu quero que você produza. Então eu quero que você entenda que no sistema fascista, você tem a propriedade privada, as pessoas são donas das suas casas, das suas lojas, só que a economia, ela produz aquilo que a Alemanha precisa. A grande família alemã precisa. E quem diz o que a grande família alemã precisa? O nosso Führer. O nosso raio de luz. É ele que é o nosso guia. É aquele que vai levar a gente para o futuro. Aquele iluminado que veio, que a gente ganhou, vindo dos céus para levar a gente para o desenvolvimento. Então você vê que o modelo fascista tem uma outra visão, nada científica disso aqui. É um outro modelo, né? Aí, olha aqui, o poder divino na Terra personificado no líder. Controla os rumos da produção das empresas privadas. Fechamos aí, galera. Deu uma estirada. Mas isso aqui é importante porque agora facilita a gente. Para mim, que vai dar aula para vocês, né? De sociologia, poder trabalhar aí o sistema sociológico do Karl Marx e do Engels, para o professor de sociologia que vai seguir aí com vocês esse conteúdo, e para mim, história, agora você vai entender todo o processo. Tranquilo? Gente, espero que esteja tudo bem na casa de vocês, todo mundo com saúde, e daqui a pouco a gente se vê. Fui!